Aqui, mais uma vez, a gente sempre chama a atenção, antes da gente começar aqui o final, né, do capítulo 13, desculpa, do capítulo 14, né, e depois vamos começar o capítulo 15. Apenas nesse caso, especialmente da Lina, lembrando, né, que foram feitas muitas orações por ela. Ela tem só 3 aninhos de idade. Ela tinha câncer com metástase e é, chegou-se realmente a uma situação em que, após a cirurgia de várias horas, foi uma cirurgia muito demorada, umas 8, 10 horas de cirurgia do fígado para a retirada de um tumor persistente, onde ela ficou na UTI durante um bom tempo, e os médicos têm até alguma dificuldade para saber como ela conseguiu se recuperar. Nós sabemos como ela conseguiu se recuperar. É, os nossos companheiros espirituais, muitos que pediram por ela, não só de nossa casa, mas de outras casas também, de outros grupos religiosos, muitos médicos espirituais se envolveram nessa tarefa. Inclusive, ela possuía 3 manchas no pulmão que poderiam ser metástase, e agora só ficou uma mancha, mas ela não tem, essa mancha não tem mais nada nela. Foi feita a biópsia e ela parece ser um resquício desse tratamento que foi realizado. Então, muitas vezes, é como a gente fala, a prece nunca fica sem resposta, né? E às vezes nós não percebemos o tratamento que está sendo feito. Muitas das vezes esse tratamento é um tratamento de longo prazo, ou então o que está sendo tratado não é aquilo que a gente está pedindo, mas é a força para a pessoa suportar aquela prova que às vezes ela tem que passar. Às vezes o tratamento é esse. Mas no caso da Lina, houve essa possibilidade também de que o tratamento dela, o auxílio, se estendesse a essa parte física, que permitirá a ela agora viver normalmente a sua vida. É uma menininha de 3 anos. Então a gente fica muito feliz, a espiritualidade, por todo o trabalho junto com a medicina da Terra que foi feito para que se chegasse a esse resultado. E isso só para alertar, né, a todos que participam dessas orações, da importância que é esse trabalho, e da seriedade com que precisamos conduzir esse trabalho, porque muitas tarefas socorristas são realizadas e nós mesmos, à noite, às vezes, somos levados em desdobramento para auxílio. Não com muita lucidez, mas nossas energias, especialmente energia vital, fixada em parte em nosso perispírito, que nós chamamos de duplo etérico, essa parte, essa camada. Essas energias vitais também podem ser utilizadas pela espiritualidade no tratamento, realizado especialmente durante a madrugada. Então, muitos de nós, às vezes, faz esse trabalho, é conduzido pela espiritualidade, às vezes até meio dormindo, meio não tão lúcidos assim, e nem sabemos. Então, por isso, precisamos levar com muita seriedade, com muita firmeza, esse trabalho que já tem mais de 10 anos que nós realizamos, né? Muito bem. Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor, do final do capítulo 15, né? Para a gente finalizar o capítulo 15. Eis porque toda e qualquer terapêutica é direcionada a doenças. Aqui, mais uma vez, lembrando, está sendo comentado o problema da obsessão fisiológica, ou seja, obsessão com reflexos no corpo físico, tá? Eu Quem leio. falou, Valerinha? Eis porque toda e qualquer terapêutica direcionada a doenças deve ser sempre considerada ao ser humano total, não apenas como corpo ou como corpo e a mente, espírito, mas como espírito, perispírito e corpo. Quando isso ocorre, e não estão longe os dias da sua aceitação, o binômio saúde-doença estará recebendo muito melhor contribuição do que aquela que lhe tem sido direcionada até esses dias. Compreendo, sim,
aduzir-lhe os comentários, a realidade do enfoque apresentado pelo caro amigo, porque muitos cancerologistas, cardiologistas e outros profissionais da saúde de ambos os planos da vida são unânimes em afirmar que transtornos psicológicos, raiva, ressentimento, ciúme e inveja, isto é, todos esses fatores de perturbação emocional, refletem-se na área da saúde, dando surgimento a patologias graves, como algumas das que dizem respeito às suas especialidades. Por outro lado, verificamos a miúde os casos de problemas orgânicos derivados dos conflitos, particularmente do aparelho digestivo, cardíaco, por somatização. Se a mente pessoal gera esses fenômenos perturbadores, sob a ação de outras mentes mais vigorosas, ainda sobre a cruz dos conflitos originados na conduta extravagante do passado, é claro que os efeitos danosos são muito mais fortes, favorecendo o surgimento de doenças mais graves, produzidas pelos agentes microbianos de destruição dos tecidos. E assim sendo, qual é a melhor terapia para ser aplicada? Indiscutivelmente, redarguiu, a do Evangelho, isto é, a da transformação moral do paciente, que é sua parte fundamental, e a nossa contribuição em relação a ele. A fluidoterápica, a fim de afastar o agente desencadeador do problema, a sua conveniente doutrinação, a compaixão e a misericórdia para com ele, sem nenhuma diferença daquela que seria aplicada nos transtornos obsessivos mentais e comportamentais. Pelo pensamento, cada um de nós elege a companhia espiritual que melhor nos apraz. Na larga experiência de lidar com obsessos físicos, tenho aprendido que é a mente o grande agente fomentador da vida, como de destruição dos seus elementos constitutivos. Afinal, que criou e rege o universo é a mente divina, na qual tudo se encontra imerso. A mente humana, nos seus limites, produz a constelação de ocorrências próximas, a sua fonte emissora de energia, sempre em sintonia com a qualidade de vibrações exteriorizadas. Pensar bem, portanto, já não tem sentido apenas ético ou religioso, mas uma abrangência muito maior que é psicoterapêutico, preventivo e curador. Sorrimos jovialmente e levantamos-nos, seguindo em direção à sala, onde receberíamos as instruções para o próximo labor. Eu sentia-me edificado e feliz. Muito bem. Item 4.1 da nossa apostila. Nas considerações finais deste capítulo, é discutido a questão do equilíbrio entre mente, o perispírito e o corpo físico. Para fins de simplificação desse estudo, consideremos mente como a persona ou ego. A gente poderia dizer assim, mas a mente é o espírito. Sim, é o espírito, mas como o espírito está encarnado, nós vamos chamar ele de ego. Assim como Kardec faz essa separação, né? Porque quando ele diz que o espírito encarna, ele se torna alma. Por que há essa distinção? Porque há realmente uma diferença. O espírito encarnado, ele tem uma limitação imposta pelo corpo, né? E pelo ambiente, onde ele é formado desde a sua infância, da sua condição fetal. Ele vai sendo formado pelo pensamento da mãe, pela ambiência. Então, é por isso que é preciso diferenciar. A gente coloca o espírito mais próximo do self e o espírito desencarnado, o espírito encarnado mais próximo do ego, tá? Dentro desse processo. Diante de tudo, passamos pela vida e também, considerando nossa bagagem espiritual, iremos desenvolver em nossas estruturas cognitivas e emocionais determinados processos de pensamento que podem trazer saúde ou a doença. Se considerarmos estados mentais indesejáveis, como a raiva e a tristeza, os efeitos sobre o corpo físico são bem claros. Alguns já objetos de muitos estudos, como é o caso das cardiopatias, com forte relação com estados emocionais desajustados. Aliás,
alguns estudos mostram que o cultivo da gratidão está correlacionado com o funcionamento do coração. Nesse caso, um bom funcionamento, tá, gente? Houve um erro aqui na digitação. A gratidão, de certa forma, ajuda a prevenir doenças cardíacas. Então, alguns estudos que mostram que as pessoas que têm assim uma profunda gratidão pela vida são pessoas menos propensas. Isso aqui, gente, não estou querendo dizer que toda pessoa que tem gratidão pela vida não vai ter doença. Não é isso que a gente está falando. Tudo que a gente se refere nesse contexto desses estudos é estatístico. Significa que, por exemplo, um percentual maior de pessoas que desenvolvem raiva tem maior possibilidade, mais pessoas de um grupo desencadearão doenças, cardiopatias, do que um grupo de controle que não tem esse perfil de raiva. Então, vamos dar um exemplo. Eu pego 100 pessoas que têm muita raiva, que têm o hábito de ter muita raiva, cultivam muita raiva. Você vai ter lá 20 casos de cardiopatia. Você vai pegar 100 pessoas que cultivam gratidão, ou são vamos dizer, que cultivam gratidão, você vai ter 5 casos de cardiopatia. Você vai continuar tendo cardiopatia, mas num nível menor. Nas pessoas que têm raiva, num nível maior. Não significa que todas vão ter, mas que um número bem maior do que aqueles que cultivam a gratidão vai ter, tá? Então é isso que a gente sempre tomar esse cuidado, tá? A gente não está nunca essa afirmativa aqui é aquele negócio assim, é 8 ou 80, não é assim, né? É uma probabilidade maior de que aconteça isso ou aconteça aquilo. A medicina é sempre assim. O medicamento nunca é 100% eficiente, raríssimas vezes pode acontecer. O medicamento ele tem uma maior chance de produzir resultados, mas vai também produzir interações que são ruins para alguns pacientes, para outros não vai produzir resultado, vai ter que tentar outro medicamento. O nosso corpo é muito complexo, o corpo físico é muito complexo. E essa junção de corpo físico com o espírito é mais complexa ainda. Então, uma coisa afeta a outra de uma maneira extremamente poderosa, vamos assim dizer. É, Essa questão aqui das estruturas cognitivas e emocionais, é bom sempre a gente ter em mente uma coisa. Ô, Ana Maria, tudo bom? Boa noite. Olá, Zé, olá a todos. E aí, o que que acontece? A gente quer só chegar a um ponto aqui daqui a pouquinho para mostrar que se a nossa mente, através do estudo de doenças psicossomáticas e de somatizações, a nossa mente é capaz de produzir distúrbios de valor, de intensidade significativa no corpo e de uma variedade, de uma multiplicidade muito grande de problemas. Imagine então a presença de um obsessor que você se conecta com ele e ele já traz as suas próprias doenças psíquicas refletidas em seu perispírito. Isso potencializa o efeito danoso sobre o corpo físico. E quando você potencializa um problema danoso sobre o corpo físico, esse corpo físico agora se reflete também no espírito, via perispírito. Ou seja, a gente fragiliza ainda mais a nossa mente, porque agora nós estamos lidando com os nossos próprios problemas, as nossas sombras, as nossas dificuldades de lidar com as dores ou as adversidades que nos alcançam. Nós temos a presença de um obsessor que nos induz pensamentos negativos. E agora, se nós temos a somatização ou a doença psicossomática, é mais uma fonte de preocupação, de ansiedade, de medo que surge para a mente. E agora o problema se complica ainda mais. Então a gente vê, voltando àquela palestra que nós fizemos lá no centro sobre a depressão sob a ótica espírita, a gente viu que nós tínhamos ali 4 fatores, né, que se intercalavam: ambiência, o ambiente que nós estamos inseridos, o corpo físico, a influência espiritual e as influências psíquicas. Essas 4 começam a formar um círculo vicioso que uma alimenta a outra, né? Então, por isso que quando a gente sempre fala que o tratamento da depressão
por ela ser multifatorial, as causas dela, o tratamento que nós vamos aplicar precisa ser um tratamento múltiplo também, que envolve várias áreas do ser humano. A área física, a área psíquica, a área espiritual. E até a área, digamos assim, do ambiente. Mas o ambiente, por exemplo, o envolvimento, o acolhimento de uma pessoa pode fazer toda a diferença dentro desse processo também. Isso está dentro da dimensão ambiência, tá? 4.2. Se esses estados mentais indesejados e transtornos mentais, como o processo de neuroses, são causas de vários distúrbios psicossomáticos, mais ainda se poderá dizer quando o indivíduo portador de tais estados cognitivos e emocionais indesejáveis está acompanhado de obsessores que irão potencializar sintomas e doenças. Então vejam, imagina que nós estamos num ambiente de trabalho que nos impõe um desafio, e isso é muito comum nos dias de hoje. Qual o desafio? O estresse, por exemplo. Ter que lidar com colegas difíceis, colegas de trabalho difíceis, ter que lidar com uma chefia difícil, que às vezes, cisma com você e aquilo todo dia você vai ter que estar lidando com aquela pessoa que exige de você, que acaba gerando um desgaste se você não conseguir mudar a tua forma de olhar para aquela pessoa e conversar com ela. Fica muito complicado, muito difícil. Esse ambiente de trabalho estressante, ele pode levar o indivíduo a um monte de doenças. Em banco, por exemplo, os bancários em geral, eles estão entre as 5 categorias que mais você vê licença no INSS ou afastamento médico por doenças, transtornos psicológicos, depressão, síndrome do pânico, outros tipos de doenças, síndrome de burnout. Nós temos várias doenças que surgem por conta do estresse que ele está submetido. Aí você vai dizer assim, não, mas é só uma questão de saber lidar com o problema, mais ou menos, porque, por exemplo, não é o meu caso, mas eu tenho muitos colegas e de bancos privados é pior ainda, porque eles são cobrados por metas. E o indivíduo ganha, vamos dizer, um salário, sei lá, vamos chutar aqui um valor, ele ganha R$ 8.000 de salário, tá? Numa função que ele ocupa, ou R$ 10.000. Então, com esses R$ 10.000, sendo um gerente, ele conseguiu colocar os filhos dele no colégio particular, ele comprou um carro melhor, está pagando o parcelamento daquele carro, ele pegou uma casa financiada para ter a própria casa dele. Só que tem um detalhe, essa função ela é tirada a qualquer momento se ele não bater as metas. E se ela for tirada, o salário dele cai para 3.000, 4.000. Cai um terço, às vezes. Às vezes cai um quarto do valor. Então, isso é uma pressão o tempo todo muito grande em cima dele, porque ele conseguiu dar uma condição melhor de vida para a família dele, mas que pode ser tirada a qualquer momento. E isso causa nele um desespero, um estresse, uma correria que vai levar a um ponto de uma doença psíquica ou de uma somatização. Às vezes ele não vai ter a doença psíquica, mas ele vai ter a somatização, que ela é um escoamento da doença psíquica para o corpo físico. É uma defesa também que o organismo tem. Mas essa doença, dependendo de como ela for, ela pode ser só uma somatização, ou seja, são só sintomas, mas ela pode virar uma doença psicossomática. E como doença psicossomática, ela pode vir de qualquer forma a prejudicar a carreira daquele indivíduo, o trabalho dele, e a própria saúde dele fica prejudicada porque ela não é uma doença simulacro. Ela é uma doença estabelecida no corpo físico já. Agora imagina só, se você está vivendo uma situação dessa, agora você tem um obsessor do teu lado que induz você, não é porque você está no ambiente de trabalho, é porque você está cultivando um estado de tal nível de estresse, de pensamentos negativos, de raiva, de frustração, de medo, que eventualmente, se for inimigos do passado ou por outras razões,
você pode entrar em contato com essas entidades, porque elas estão aí aos milhões em torno de nós. Nós estamos uma quantidade imensa de espíritos que nós podemos sintonizar. Se esse espírito se aproxima de nós, trazendo seus próprios medos, suas próprias dificuldades, ou até raivas, né? Ou até desejos de vingança do passado, imagina só agora o problemão, porque nós já temos uma situação que está difícil de administrar a vida. Você está tendo uma dificuldade para administrar a tua vida, você teria que dar uma guinada aí de 180 graus, isso nem sempre é fácil de ser feito. E agora você tem um espírito ou várias entidades que estão lhe trazendo mais desassossego, eles não deixam você dormir, porque durante a madrugada é a eles que você vai encontrar, então você acorda mais desgastado do que já estava. Isso numa idade talvez um pouco mais nova, digamos 30, 40 anos, o indivíduo ainda consegue ter esse desgaste orgânico e se manter ainda rígido, de alguma forma trabalhando, mas se chegar lá para 50, 60 anos nessa condição, ele não consegue. O organismo já não resiste mais a esse estado de desgaste. E às vezes até muito antes também já ocorre esse desgaste, tá? Continuando aqui no 4.2, com relação às questões do perispírito, imaginemos um todo integrado, de uma estrutura biológica envolta ou mergulhada em um campo de energia. Então, nós temos o nosso corpo, está mergulhado em um campo de energia que nós chamamos de perispírito, ou campo bioenergético, nesse caso, duplo etérico, que é uma camada mais externa do perispírito, e que estabelece uma rede de interação praticamente instantânea em toda a malha celular. O que quer dizer isso? Eu afeto uma área dessa estrutura, porque, vejam, meu corpo físico ele já está interligado por si só por uma série de sistemas. Sistema nervoso, uma série de substâncias de natureza hormonal ou de natureza de conexões neurais, porque nós temos nervos pelo corpo todo, então nós precisamos de neurotransmissores circulando no nosso sangue. Então, eles estão circulando o tempo todo. Nós temos um nível, o nosso sistema imunológico. Então, nós temos uma gama de conexões no nosso corpo. Uma área afetada, a outra se ressente. Agora, imagina que nós temos também um campo de energia que se conecta a todas as células desse corpo, e quando esse campo de energia se desequilibra, alguma parte do corpo vai se desequilibrar ou pelo menos vai se ressentir. Ora, imagina só, nós encontramos um espírito e nos conectamos com ele por alguma razão. Pode ser uma questão do passado, pode ser uma prática, um comportamento equivocado do presente. Esse espírito está totalmente desequilibrado e ele desequilibra o nosso perispírito, que nós chamamos de contaminação fluídica, e que é uma obsessão. Ele contamina o nosso perispírito, desequilibrando. É quase certo que nós vamos ter algum nível de desequilíbrio no corpo físico, talvez não vá ser sentido imediatamente, mas se isso perdurar, ele certamente gerará uma consequência no corpo físico. Primeiro, como somatização, que é uma doença simulacro. E segundo, como uma doença, de fato, que nós vamos chamar de psicossomática. Aí ela, de fato, se estabelece no organismo como, por exemplo, qual a diferença de simulacro para a doença psicossomática? É que a doença simulacro é assim, você começa a ter o batimento cardíaco acelerado e muitas das vezes, ou com uma arritmia, aí você começa a ter aquilo numa situação de muito estresse ou de muito aborrecimento. Aí você vai no médico, ele vai fazer lá o eletro, vai fazer o ecocardiograma, o que for, não vai achar nada. Aí você vai falar, ué, mas eu estava sentindo isso. E aí isso nós chamamos de somatização. Você joga no corpo uma reação que não tem uma coisa detectável mais à frente, quando vai ser feito os exames. Se for feito na hora, percebe, mas se passar um pouquinho, não vai perceber. Mas se esse processo perdura, ele se torna uma doença psicossomática. E a doença psicossomática, sim, essa vai poder ser identificada por exames depois, posteriormente, que vão ser feitos. Tá? Mas essa é a diferença entre as duas. A somatização ela é mais imediata e ela nos indica que alguma coisa está errada.
Às vezes a gente retornando ao normal, nosso estado psíquico, nosso estado energético perispiritual retorna ao normal, nosso estado físico retorna ao normal. Mas se isso perdura, o tempo todo está sendo cultivado esse estado psicológico que gera, ou emocional, ou cognitivo, que gera essa perturbação, o cultivo sistemático dele vai gerar um problema mais sério no corpo físico, nós vamos chamar de uma doença de natureza psicossomática. O estômago, você pode começar a ter dor no estômago. A princípio, essa dor é só uma somatização. Pode ser só uma somatização. Mas depois ela pode se transformar numa úlcera mesmo, né? Com o passar do tempo. Uma úlcera de natureza psicossomática. É diferente de uma úlcera de natureza, por exemplo, causada pela bactéria pylori, por exemplo. Que às vezes você tem uma bactéria que se instala ali, apesar que elas estão relacionadas também, porque às vezes você não consegue combater a bactéria porque o teu sistema imunológico está debilitado. Por que está debilitado? Porque o teu psíquico também está debilitado. Então, se o psíquico e o emocional estão debilitados, ele causa uma fraqueza do seu sistema imunológico, porque está tudo conectado, e aí essa bactéria vai se desenvolver com mais intensidade, porque não vai ter combate a ela, e aí poderá causar também uma úlcera. Então, aí nós podemos dizer que essa úlcera, apesar da causa imediata dela ser a bactéria, mas a causa indireta, na verdade, foi a incapacidade do sistema imunológico de combater essa bactéria. E aí você tem que tomar antibióticos e tudo mais para tratar aquela bactéria. Então, esses fatores estão todos interligados, tá? O passe e outros recursos fluidoterápicos podem ser usados com excelentes resultados no reequilíbrio orgânico, tanto em casos de obsessão quanto em transtornos neuróticos não obsessivos. Esperamos que nesse rumo de um mundo regenerado não estejamos muito longe de observar essa visão holística da medicina, tá? Quando a gente fala aqui também, gente, nessa questão de o passe e outros recursos fluidoterápicos podem ser usados com excelentes resultados no reequilíbrio orgânico, tanto na obsessão quanto em transtorno neurótico não obsessivo. Porque quando o transtorno neurótico é obsessivo, o processo é agravado. É claro que o passe sempre vai ajudar, mas aí vai se precisar resolver o problema do transtorno também por psicoterapia, por outras causas. Se a causa principal é o obsessor, dá para tratar trabalhando a reunião de desobsessão. E, por outro lado, trabalhando a questão do evangelho, do trabalho no centro, do trabalho da prática de ajudar outras pessoas, do cultivo de novos pensamentos pelo obsidiado. Mas, se você tem um caso onde a neurose já está estabelecida de longo prazo junto com a obsessão, o passe vai ajudar, vai fortalecer a pessoa, mas ela precisa procurar outros recursos também. O recurso da psicoterapia espiritual continua valendo do mesmo jeito, todos os recursos. Porém, aí já vamos ter que ter outros recursos fora do centro também para serem utilizados, tá? Então, nesse caso aqui, gente, nós terminamos o capítulo 15. A gente vai agora para o capítulo 16, né? No capítulo 16, eles vão trabalhar dentro de uma casa espírita, observando como é que se realizam os trabalhos lá. Como é um capítulo muito grande, eu me enrolei todo com o tempo, eu não consegui fazer uma parte muito grande. Mas como a gente já tinha o finalzinho do capítulo 15 para trabalhar, eu preparei o início só do capítulo 16, coloquei ontem, né, se não me engano, nós colocamos ontem no grupo o PDF, depois a Vera colocou para a gente, colocado na forma de texto, né, dentro do WhatsApp. É isso que nós vamos usar agora. Mas aí, esse aqui, acho que não, eu não sei nem se vai dar para fazer em uma outra apostila só. Talvez a gente tenha que fazer mais duas apostilas, porque ele é bem grandão mesmo, o capítulo, tá? E é importantíssimo porque tem tudo a ver com o que a gente faz dentro da casa espírita, tá? Quem que poderia ler para a gente, por favor, essa parte aqui? Doutor Arquimedes elucidou-nos que visitaríamos uma associação espírita. Eu leio.
Ok, Valéria. O Santuário de Bênçãos. Dr. Arquimedes elucidou-nos que visitaríamos uma associação espírita que se dedicava a um elenco de realizações iluminativas e socorristas, na qual se encontrava um dos membros vinculados ao ministério patrocinado pelo nobre Policarpo. Referia-se ao seu fundador, que viera à Terra com tarefa muito definida a respeito da recristianização das demais criaturas, repetindo experiências que consolidaram nas almas a fé em Jesus, nos já remotos dias do passado. Ô Zé, depois você me avisa onde parar, tá? Ah, não, pode deixar, eu te aviso aqui. Tá. Sob o seu comando mental, deslocamo-nos na direção do nosso objetivo, sem que houvéssemos experimentado qualquer dificuldade. Chegamos um pouco antes das oito horas, quando pessoas de várias procedências sociais e econômicas se adentravam no salão dedicado aos estudos da doutrina espírita. Eram velhinhos aflitos e enfermos atormentados, mulheres angustiadas e crianças irrequietas, algumas visivelmente perturbadas, indivíduos masculinos e femininos saudáveis, formando um todo que, de alguma forma, completava-se. Música suave inundava o ambiente, embora a conversação dispar, muito alta, demonstrando o desequilíbrio da maioria, as ansiedades de outros e a quase desconsideração de mais alguns em relação ao local em que se encontravam. Infelizmente, muitas pessoas ainda não compreendem a maneira saudável de comportar-se em determinados lugares onde se apresentam. Mesmo quando são membros de instituições que deveriam preservar, tornam-se pauradoras, movediças, inquietas, olvidando-se das atitudes coerentes com as propostas que ali são apresentadas e devem transformar-se em realizações edificantes. Esse comportamento faculta a intromissão de espíritos irresponsáveis e ociosos, que se misturam aos encarnados, gerando intercâmbio excitante de conversações levianas, que derrapam, não raro, em maledicências, acusações e vulgaridades. O local reservado para estudos de discussões relevantes deve ser preservado de algazarra, especialmente se dedicado a questões espirituais, porquanto, em se tendo visto seu significado, para ele são conduzidos espíritos necessitados de orientação e de encaminhamento, de iluminação e de paz. Caso haja o silêncio que induz ao recolhimento interior, à meditação, à prece, aos pensamentos salutares, cria-se o clima psíquico próprio e saudável para o mistério a que se propõem os seus organizadores. Nada obstante, o número de entidades laboriosas e sérias ali era muito grande, contrapondo-se ao das infelizes e insensatas, que tentavam produzir confusão e interferir no psiquismo geral da Assembleia. Ok, Valéria, valeu. Bom, aqui é uma situação acontecendo dentro da casa espírita. E nós sempre falamos, né, que a casa espírita ela é uma escola, ela é um hospital, ela é um templo e ela também é um lar. É um lar porque ela deve acolher, né? Nós devemos nos sentir acolhidos. Pode não ser por todos, mas por algumas pessoas do grupo que nos acolhem, com quem nós podemos conversar, com quem nós podemos trocar ideias. Gente, ninguém nasceu para viver sozinho. Existem pessoas que vivem sozinhas e não se relacionam, mas essa não é uma situação muito desejável, tá? Eu já falei com vocês daquele estudo em Alameda County, em São Francisco, né, que está lá no livro do Leonard Mlodinow, sobre conectividade social. É o maior estudo que nós temos nesse campo. Esse estudo já tem uns 10, 15 anos, uns 15 anos mais ou menos, e ele mostra ao longo de vários anos
um grupo de milhares de pessoas que foram estudadas, junto com um grupo grande de controle, e se observou que as pessoas que tinham maior conectividade social, o que que é conectividade social? Contatos sociais. E aí, nesses contatos sociais, significa que você vai a um clube, que você vai ao Rotary, que você vai a um centro, que você vai à igreja, que você tem um grupo de pessoas que se reúnem para fazer fazer arte, fazer uma forma de música, de pintura, outras vão fazer trabalho voluntário, não importa. Que você tenha amigos, que você tenha companheiros, que você tenha pessoas que participam, das suas ideias, que comungam ideias próximas e buscam esse objetivo. Esse tipo de, os familiares, etc. Esse tipo de conexão é fundamental para nós, porque nós fomos, nos desenvolvemos, toda a nossa evolução, tanto biológica quanto espiritual, espiritual nem se fala, né? Toda a nossa evolução espiritual, nós somos assim, de certa forma, um pouco ilhas, porque temos a nossa individualidade, né? Temos o nosso self. É, mas 2 vezes por semana, agora falando de socialização 2 vezes por semana, é melhor do que nenhuma, né? Eles mediram isso lá. E o que se observou é que as pessoas que têm maior conectividade social, elas têm uma expectativa de vida muito maior, mas muito maior, gente, absurdamente maior a expectativa de vida. E olha que eles tiveram o cuidado de tirar pessoas que tinham hábitos alimentares ruins, tabagismo, essas coisas, para não interferir no resultado. Então, eles foram fazendo um estudo onde eles foram desconsiderando esses casos que poderiam causar viés aí no resultado final da pesquisa. E isso todos batem nessa tecla. As pessoas que têm esse padrão de ter essa conectividade, elas têm uma vida, digamos assim, eu não vou dizer mais feliz, porque a felicidade não depende só disso, mas também depende disso também, está relacionada a isso também. Um bem-estar está relacionado a isso. Estar sozinho é bom também. A gente precisa estar sozinho também, mas precisamos também ter contatos, né, com as outras pessoas. E o centro, ele tem que ser esse local para esse contato, que não precisa ser só dentro do centro, mas ali você faz as conexões que você vai depois lá fora estar, digamos assim, estreitando esses laços, né? Ele é um templo porque a gente se conecta com os trabalhadores espirituais da casa, com os espíritos superiores, com mais facilidade do que fora dele, se nós, porque ali está cheio dessas entidades, né? Ele é uma escola, porque nós estamos realizando aprendizados através de palestras, de estudos, das intuições que recebemos dessas mesmas entidades. E ele é um hospital porque estamos todos encarnados ou desencarnados em processo de tratamento. Então, o processo de um centro espírita ele é muito complexo no plano astral, na visão astral do centro, né? E quando nós chegamos e não nos concentramos, ficamos. Podemos estar em silêncio, mas nossa mente pode estar agitada, também não resolve muita coisa. Ou podemos estar falando, é pior, porque além de nos desconcentrar, desconcentra o que está do lado. Então, isso atrapalha esse processo. Se nós tivéssemos a visão para perceber o que está acontecendo nesse plano astral, no centro, nós seríamos, obviamente, muito mais cuidadosos, tanto com as palavras que nós falamos, quanto os nossos pensamentos. Porque não adianta também a gente estar quietinho, né, e em silêncio, e nossa mente em burburinho, né, pensando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que está sendo falado, estudado, dito na palestra. É importante estabelecer essa conexão, porque o tratamento inicia-se muito antes do passe, por exemplo. O tratamento já está sendo feito ali na hora da palestra, tá? Muito bem. 1.1. Terminada a tarefa de aprendizado do hospital psiquiátrico, o grupo, sob supervisão do Dr. Arquimedes, se dirige a um centro espírita para colher novas lições. Tratava-se de uma instituição fundada por um espírito que era ligado ao grupo de trabalho de Policarpo,
que vimos no capítulo 2 desse livro aqui. Fora um cristão dos primeiros séculos e, após seu martírio, se consolidou como um grande divulgador do Evangelho, tendo encarnado outras vezes, conforme explica José Petitinga, né, no mesmo capítulo 2. Ele diz assim: Policarpo, depois daquela doação a Jesus, retornou à terra diversas vezes, sempre quando o pensamento do mestre sofria adulterações, sendo a sua última jornada na condição de ceareiro do Espiritismo, nele restaurando a mensagem cristã. Então, logo no início do livro, no capítulo 2, vocês lembram que o grupo, antes de vir para a Terra, o grupo do José Petitinga, do Manuel Filomeno, do Germano e tudo mais, eles ouvem uma palestra do Policarpo, que é um espírito que não era nem dessa cidade espiritual onde Manuel Filomeno está, com o grupo dele. É um espírito que vem de regiões mais elevadas, tá? O Policarpo ele já está num nível fora da psicosfera da Terra. Ele vem até a essa colônia espiritual, que é uma colônia espiritual de nível bastante elevado, essa que está o Manuel Filomeno, e ele ali então faz aquela apresentação do trabalho que caberia a eles de aprendizado, de práticas, né, de teoria e práticas dentro desse aprendizado que precisaria ser feito. E eles são multiplicadores, né, gente? Porque vejam, quando o Manuel Filomeno vem à Terra, nesse grupo, para ver o que ele viu, para narrar para nós todas as tarefas que estão sendo realizadas, por exemplo, dentro dessa casa espírita, dentro daquele sanatório onde nós vimos alguns casos ali, ele está sendo o quê? Um multiplicador. Por quê? Ele está passando para milhares e milhares de pessoas essa experiência. E aqueles que trabalham nas casas espíritas vão poder multiplicar também essas tarefas, como nós estamos fazendo aqui hoje, tomando contato com esse livro e compreendendo essas tarefas complexas, difíceis, muito amorosas que são feitas pela espiritualidade. Então, o único espírito como Policarpo, ele chega, faz aquela preleção ali para aquele grupo que vai vir. Esse grupo que chega, por sua vez, ele aprende muitas coisas que ele vai compartilhar com outros e esse processo se torna multiplicativo, tá? Uma das pessoas ligadas ao grupo do Policarpo, ele se torna, então, um fundador dessa instituição espírita, tá? Que eles estão visitando. Então, é um espírito ligado ao grupo de Policarpo que vem à Terra para digamos assim, atuando por ordem, por determinação do Policarpo, para continuar aqui a tarefa da evangelização no nosso plano, né, na crosta terrena. 1.2. Vemos, portanto, que inicialmente Policarpo conduziu ele mesmo tarefas de divulgação e testemunho da mais alta importância no âmbito do cristianismo, reencarnando várias vezes na Terra. Com o tempo e a sabedoria adquiridas, ele passou a coordenar, por mérito e evolução, uma falange de espíritos que se juntaram a ele para ampliar esse trabalho. Você vê que o Policarpo chegou até fazer parte da codificação, pelo que ele coloca aqui, se não na época de Kardec, pouco tempo depois. Porque nós tivemos outros missionários não no nível de Kardec, é óbvio, né? Mas tivemos Leon Denis, tivemos Gabriel Delany, tivemos vários outros que foram vindo, primeiro na Europa, depois no Brasil, e dando continuidade à tarefa. A gente não sabe até onde foi o que o Policarpo veio, mas é possível que tenha sido na codificação mesmo, fazendo parte da falange do Espírito de Verdade, tá? Então, um desses espíritos que estava junto à falange do Policarpo, é aquele que fundou a instituição, ao qual o grupo de Manuel Filomeno se dirige e na qual se desenvolve a tarefa de divulgação do cristianismo através do espiritismo, revivendo as experiências do Mestre Jesus. Aqui a divulgação é, além de conhecimento do espiritismo e do evangelho, a exemplificação do amor às demais criaturas encarnadas e desencarnadas, através das inúmeras tarefas que podem mudar ou auxiliar na mudança positiva de vida de muitos espíritos. Gente, na nossa reunião, por exemplo, de segunda-feira, que essa é feita lá apesar que hoje
pelas informações que nós temos, nesse momento agora, estão sendo realizadas tarefas lá no nosso centro, tá? Junto a irmãos desencarnados. E, eventualmente, alguns encarnados levados em desdobramento, mas a maior quantidade vai agora de desencarnados sendo tratados, né? E vão recebendo esse auxílio. Mas na segunda-feira é muito intenso o tratamento, na sexta-feira também. Mas na segunda-feira, como é uma ambiência diferente da ambiência de sexta, é possível fazer um bom tratamento com os desencarnados lá dentro. Então são trazidos muitos desencarnados. Se trabalha a questão do choque anímico, né? Quando eles são levados próximo à mesa e recebem a vibração de fluido vital das pessoas que estão em torno da mesa. Então, essa é uma das tarefas de auxílio que nós podemos fazer como encarnados. A outra é nos mantermos concentrados, focados em oração. Tudo isso forma um grande, digamos assim, halo de energia que ajuda a espiritualidade no tratamento dessas entidades. Dentro do centro espírita, nós aplicamos os passes. E os passes aplicados, eles aliviam as dores dessas pessoas. Às vezes é um tratamento longo, claro, o passe ele é meio que assim homeopático, né, o tratamento dele, se bem que às vezes ele pode produzir um resultado muito rápido também, depende muito das circunstâncias. O tratamento pode ser intensivo do passe também. Depende muito de como ele ocorre, as circunstâncias em que ele ocorre, né? E nós temos a tarefa do auxílio fraterno, que ainda não temos ela bem estabelecida na nossa casa, ainda é uma coisa assim meio incipiente, né? Mas em breve nós teremos essa tarefa também. E a tarefa do auxílio fraterno é muito ouvir a pessoa que está passando por grandes dificuldades. Gente, nós temos muitos irmãos nossos, muitas pessoas que precisam de ajuda, precisam de alguém para ouvir elas, as suas dores, precisam de alguém para explicá-las, os problemas pelos quais elas estão passando. Então, a casa espírita pode prover muito desse auxílio, né? Nós temos condições de fazer isso. Temos a doutrina espírita que nos dá a base para fazer isso. De nós, vai ter que ter só o nosso tempo, nossa boa vontade e o nosso desejo de que aquela pessoa fique bem, né? E hoje nós estamos muito conectados por mecanismos por exemplo, as redes sociais, que a gente pode estar conversando com a pessoa no momento em que ela está em aflição. Às vezes é um momento em que ela está em uma outra cidade, por exemplo, ela pode estar entrando em contato conosco para pedir ajuda. Ajuda no sentido assim dela querer falar com alguém. Então, o evangelho hoje, imagina Paulo de Tarso se deslocando centenas de quilômetros para poder conseguir e falar, conversar com outros companheiros numa outra comunidade fundada por ele. Hoje nós temos em nossas mãos mecanismos de auxílio que você pega aí com o celular que você tem, você vai conversar com uma pessoa e pode levar a ela um pouco de paz, dar um conselho, você pode ouvir o que ela tem para dizer. Isso tem uma importância muito grande. Tem pessoas que estão muito sozinhas também. Elas não têm pessoas para ouvi-las, né? Então, a casa espírita tem uma tarefa muito importante a desempenhar. E nós, como trabalhadores, né? A maioria de nós, como trabalhadores da casa espírita, temos esse. Eu não diria, eu diria que é um dever, é um privilégio, é uma oportunidade, é uma bênção poder ter nessa reencarnação uma casa espírita na qual nós nos vinculamos e podemos, de alguma forma, ser úteis, porque é um grande aprendizado que realizamos, é uma grande transformação espiritual que vamos realizando em nós mesmos, ao mesmo tempo em que ver diminuir um pouco as lágrimas do próximo é algo que nos traz um lenitivo para as nossas almas também, né? 1.3. Manuel Filomeno narra então para nós, do seu ponto de vista espiritual, aquilo que observava. Um ambiente que era um salão dedicado aos estudos da doutrina espírita, muitos encarnados em condições bastante variadas ali chegavam. E como verificamos em nossa própria casa e em outras a quais temos a oportunidade de visitar, a parte constituída de irmãos em sofrimento
outros buscando mudanças em suas vidas, outros conscientes da necessidade do caminho espiritual, que deve fazer parte da jornada em um mundo material na condição de encarnados. Havia, de uma forma geral, muitas pessoas inconscientes também, né? De que naquele salão se desenvolviam nobres tarefas de um hospital, de uma escola e de um templo, e que por isso era necessário a oração, o recolhimento, a meditação, o falar baixo, visando favorecer as inúmeras tarefas que os benfeitores e trabalhadores espirituais ali realizavam. Então, muitas pessoas entram na casa espírita com a mente totalmente dispersa e, às vezes, com a permissão de que os obsessores entrem juntos. Às vezes, não é permitido que os obsessores entrem, às vezes, é permitido, porque nós temos uma vigilância na entrada da casa. Mas, às vezes, o obsessor precisa estar junto. E, às vezes, ele não está junto, mas a pessoa está conectada ao obsessor de uma tal forma que ela lá dentro ela não consegue se desvincular do obsessor. Poderia fazê-lo, porque é o momento para isso, mas às vezes ela não consegue. A gente tem palestras que a gente faz em algumas casas espíritas. Felizmente, isso aí eu tenho observado, tem até diminuído um pouco. Mas há um tempo atrás, você fazia palestra, a pessoa estava totalmente fora do ar, bocejando, assim, não consegue se conectar, não consegue se concentrar. Então, ela mais atrapalha do que ajuda, porque ela nem está se curando e nem está ajudando o outro que está do lado dela, né? E o pobre do palestrante que está ali fica num desespero danado, porque você vê uma pessoa na sua frente bocejando, você vai falar assim, pô, mas palestra deve estar sendo um sonífero, né, para a pessoa, porque não, o que eu estou falando não está adiantando nada. Deve estar muito ruim essa palestra. E às vezes está ruim mesmo, às vezes acontece. Às vezes não, é só a pessoa que está realmente totalmente fora daquele. Mas assim a gente vê, por exemplo, se você vai uma pessoa que vai no médico, quantas pessoas vão no médico em busca de uma solução rápida e não querem fazer o tratamento da forma real que tem que ser feito, por exemplo. A Rosana, não, nem sempre o bocejo, mas quase sempre o bocejo é assim, Rosana. Essa história de bocejo que vai. Ah, eu estou fazendo um trabalho espiritual. É porque você vai ver a hora que você estiver fazendo palestra em casa espírita, que tiver uns três bocejando na tua frente, tu vai ver como é que sufoco que é para o palestrante, cara. Tira totalmente o foco do palestrante, né? Porque parece que as pessoas estão. Não, não é sempre não. Rosana está falando que tem sempre, não é sempre não. Tem casas que você faz a palestra, você não vê um bocejo. A pessoa fica todo mundo ligado. E esse é o correto. Isso é o correto. Eventualmente, vai ter sim, a pessoa vai ter sono, porque às vezes ela de fato vai ser usada para algum trabalho, mas a espiritualidade normalmente não vai ficar utilizando para trabalho na hora de uma palestra, porque ela acaba com o palestrante. Só quem fez uma palestra sabe o quanto é desagradável uma pessoa na sua frente, cara. Não dá, não dá. O espírito está trabalhando, Zé acabando com o Ronaldo, palestrante. tem uma maneira de mexer com isso. Hum. Olhar para ele, né, e dizer alguma coisa concernente com a fala, com o assunto que está sendo falado, né? E assim, leva aquele susto e vai ficar zangado da vida, mas tudo bem. Ah, Você viu? eu já fiz isso. Não, teve uma vez, por exemplo, numa casa espírita Eu aqui na já fiz região, isso. eu estou fazendo a palestra, aí o microfone estava dando algum probleminha, alguma microfonia, mas pequena, nada muito grande. Aí a pessoa começou lá a levar o microfone, a caixa de som de um lado para o outro. Aí todo mundo olhou para trás para ver a tal da caixa de som sendo levada de um Ah, lado para o outro. Aí eu parei de falar. Fiquei lá esperando, assim, parei de falar. E todo mundo olhou para mim assim, por que ele parou de falar? Eu falei, não, vamos esperar primeiro terminar esse negócio aí da caixa de som, né? Para a gente poder começar, para todo mundo prestar tem atenção. que destacar uma situação com Aí as pessoas se delicadeza. tocaram, entendeu? E pararam de É, olhar para aquilo. Mas, assim, isso quebra totalmente. quebra. Porque, vejam, gente, o É trabalho dentro verdade. de uma casa espírita, no aspecto astral, no outro plano, ela está interconectado com o plano material, certo? Com os encarnados ali dentro. E é um detalhe muito sutil. Uma pessoa que entra perturbada dentro da casa, digamos assim, uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que está em surto psicótico,
ela desequilibra totalmente o ambiente. Mas se, por exemplo, está uma pessoa relativamente desequilibrada e todo mundo permanecer firme, tá? Servir café antes da palestra. É, se a pessoa permanecer, se todo mundo permanecer firme, a gente ajuda a espiritualidade no controle daquela situação. E o processo se restabelece. Até o palestrante pode conversar com a pessoa. Isso dá para ser feito. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, o indivíduo veio conversar comigo, ele estava meio desorientado. Ele veio conversar comigo porque lá tem mais ou menos igual a nossa casa aqui, né, no Jesus Maria José. Tem um púlpito, né? Só que um púlpito ficam 3, 4 pessoas. E ele veio para conversar comigo lá no meio da palestra. E aí as pessoas quiseram tirar e falei, não, não, calma. Aí eu fui conversando com ele e tal, ele ficou tranquilo e tal, e seguiu, aí aceitou sair direitinho junto com o outro lá. Isso acontece, gente, porque faz parte do processo todo. Muitas das vezes esses indivíduos em desequilíbrio, eles vêm exatamente para testar como a casa está trabalhando. Ela está em condições de assumir tarefas mais difíceis? É que nem na desobsessão, quando você recebe um espírito muito renitente, muito inteligente, que tenta desequilibrar o trabalho. Pois Por é. que que se permite que um médium receba uma entidade mistificadora num trabalho, por exemplo, de desobsessão, de desenvolvimento mediúnico? Para testar, porque poderia ser impedido o espírito de entrar. Por que que é permitido que ele entre? Para testar o grupo, para ver o quanto o grupo está amadurecido, está unido, o quanto o grupo tem a capacidade de reagir frente a essas situações e identificar as mistificações. Porque à medida que essa tarefa evolui, os problemas se tornam mais difíceis. Os casos começam a se tornar mais difíceis, né? Pois é, Oi, Rosana. eu falei isso porque tem palestra e olha que eu tomo bastante café antes de ir para não sentir fome, não ficar com sono, essas coisas. Mas tem palestra que simplesmente eu não consigo ficar de olho aberto, embora eu esteja escutando tudo que o palestrante está falando. Mas eu não consigo ficar de olho aberto, não sei por quê. Não, Parece mas que se tem uma você luz fechar o forte em cima olho, do meu não é, esse olho, não é um aquilo problema. me incomoda. Não, mas fechar o olho não é um problema. O problema é o bocejo. A pessoa de olho fechado não Ah, mas eu incomoda o bocejo palestrante. também. Hã? Às vezes eu Ah, não, aí bocejo você vai ser também, mas expulsa não da palestra. significa, Você vai ser proibida de assistir palestra. Porque o mas que não que significa acontece? que Para o esteja dormindo com palestrante, a sono. pessoa de olho fechado, cabeça baixada, olho fechado, não perturba o palestrante. Isso não perturba o palestrante. A não ser que ele tenha consciência de que ele está fazendo uma péssima palestra. E aí a pessoa está se concentrando para ajudar ele. Mas o palestrante tem que ter essa consciência. Agora, se você está consciente, você está fazendo uma palestra correta, e a pessoa está simplesmente. Ela pode estar, de fato, com uma influência espiritual ou realizando uma tarefa de auxílio espiritual, mas eu estou me referindo especificamente ao bocejo, porque ele é extremamente problemático em termos de desfocar. A pessoa tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que está fazendo trabalho, toda vez eu ouço isso. As pessoas falam assim: ah, mas isso aí nós estamos fazendo, eu estou fazendo um trabalho, provavelmente é um trabalho de atrapalhar o palestrante, porque, na verdade, ele não vai conseguir se concentrar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes quem está fazendo bocejar, que é o pior, eu acho que é o pior, não é fechar o olho não é uma coisa que atrapalha. O bocejar, ele atrapalha o palestrante, ele desconcentra o palestrante, é horrível. Então, eu acho que tem talvez até uma influência espiritual que quem está fazendo isso precisa ficar atento, porque às vezes é médium mesmo, e quem está às vezes causando aquilo não é uma entidade que está usando ele para um trabalho de auxílio, está usando para prejudicar a reunião. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, né? Tem que estar sempre focado nas coisas que estão acontecendo, tá bom, gente? 1.4. O autor espiritual escreve também sobre a grande quantidade desses trabalhadores espirituais, aqui para a gente finalizar, tá? Espirituais que se contrapunham à postura menos desejável de muitos irmãos que vieram buscar auxílio, que com a invigilância do comportamento acabavam por produzir dificuldades no psiquismo geral daquela assembleia.
Muitas vezes, vários dos presentes estão em silêncio, mas nem por isso interiormente harmonizados com a ambiência espiritual. Quanto maior a vigilância do comportamento mental e a oração, mais propício o caminho de diálogo com as forças superiores. A gente não falou que o centro espírita é um templo também? Então, quanto mais focado a nossa mente, mais possibilidades desse diálogo com o plano superior, com os nossos trabalhadores espirituais, que vão, nossos guias, que vão nos intuir, que vão nos ajudar, que vão nos aplicar passes. Então, nós precisamos tranquilizar a nossa mente para que esse processo terapêutico se dê e, eventualmente, até o trabalhador espírita, ou até um frequentador que nem sabe, ele pode estar ajudando na tarefa de auxílio da casa ali, doando fluidos. Mas para isso ele tem que estar conectado à espiritualidade, né? Não só aquele que a realiza colhe os benefícios da interação com a espiritualidade, mas influencia positivamente toda a tarefa que se realiza. Quem não se cala interiormente só ouve a si mesmo. A gente botou até digamos assim, grifado essa parte aqui. Quem não se cala interiormente só ouve a si mesmo. Então, assim, se você não consegue sossegar a tua mente, você não está ouvindo o que o palestrante está falando. E não está ouvindo aquilo que os espíritos estão te intuindo. Por isso que na hora da palestra há uma necessidade de tentar calar, entre aspas, né, essa atividade mental meio desordenada. Como acontece na oração, como acontece na meditação, onde a gente busca o mesmo propósito, né? E as intuições de nossos benfeitores espirituais, como ficam? Se o nosso pensamento está todo, né, desordenado. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Imaginar que estão sendo realizadas tarefas muito sensíveis no plano espiritual adjacente ali da casa, né, na dimensão astral da casa, que auxiliam espíritos desencarnados que foram trazidos e auxiliam encarnados que estão passando por dificuldades. E quem está bem, quem está equilibrado, vai poder ajudar, inclusive, com doações fluídicas. De repente, ele vai até lá receber o passe e tudo, mas no final das contas ele acabou sendo digamos assim, ele mais auxiliou os outros do que ele foi auxiliado no passe, vamos dizer assim. Isso acontece com certa frequência para a pessoa que vai bem preparada e está bem harmonizada dentro desse processo. E, no geral, ela está ajudando o grupo, todo o trabalho que está sendo feito, muito sensível, diga-se de passagem, a funcionar de uma maneira harmoniosa, tá bom? Então, gente, nós vamos fazer, graças a Deus, conseguimos avançar esse estudo dessa apostila, porque esse capítulo é muito longo. E tem muita coisa interessante que vai vir aqui. Então, eu queria já fazer essa primeira parte para poder não ficar muito, muito pendente, tá bom? Eu vou pausar aqui então e nós vamos fazer a nossa oração de encerramento.